Imóvel ou renda fixa? Este é um dilema muito comum entre os investidores, né? Ainda mais num cenário de juros tão altos, né, como a gente está vivendo no Brasil, porque a renda fixa está rendendo pra caramba, né? Então, tanto um imóvel quanto um título de renda fixa, eles apresentam as suas vantagens e os seus desafios, né? Não existe uma resposta só, né? Depende, como a maior parte das coisas nessa vida, né? E tudo vai depender do seu horizonte de investimento e do teu perfil, clássico perfil de investidor. Escolher o tipo certo de investimento, né, na hora certa também, ele pode fazer toda a diferença. Então, escolher, né, o imóvel na hora certa, a renda fixa na hora certa vai fazer a diferença para o teu patrimônio, e é por isso que eu estou aqui gravando este vídeo. Mas quem sou eu? Eu sou Juliano Custódio, CEO da EQI Investimentos e fundador da EQI Investimentos, a corretora de valores e assessoria que hoje tem 38 bilhões de reais sobre custódia. E hoje eu vou ajudar você a identificar as vantagens e os desafios, né, entre escolher entre renda fixa ou investimento imobiliário, e da maneira que a gente sempre faz aqui na EQI, de uma forma simples e descomplicada, e hoje usando aqui a nossa lousa. E eu tenho certeza que você vai ficar muito mais perto de tomar a melhor decisão, aquela decisão que vai trazer aí o conforto e a segurança para você e para sua família, e não acabar com uma grande dor de cabeça. Esse é o nosso primeiro combinado. Então vou desenhar aqui para vocês, nós vamos botar rapidinho no vídeo ali, vou desenhar a trajetória da taxa de juros do Brasil nos últimos tempos, a trajetória da Selic. Para quem não sabe o que é a Selic é a taxa de juros que o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. Vou desenhar aqui para vocês verem. Vejam, desenhei rapidinho aqui, que lá por 2020, no início de 2020, a gente chegou a ter, no pós-Covid ali, um juro de apenas 2% ao ano. E esse juro foi subindo, porque toda aquela inflação de dinheiro, todo aquele dinheiro colocado na nossa economia, né, fez com que a inflação começasse a subir. Você que não tem um pouco da ideia de inflação, seria mais ou menos assim. Se você tem 4 produtos na economia e 4 dinheiros, cada produto vale um dinheiro, né? Se você cria 4 produtos novos, ou seja, se você aumenta o seu PIB de 4 produtos para 8 produtos, você tem 4 produtos a mais, você vai para 8 produtos. Se você aumenta o número de dinheiros da economia na mesma proporção para 8 dinheiros, cada produto vale um dinheiro. Agora, no Covid, a gente tinha 8 produtos e a gente foi de 8 dinheiros para 16 dinheiros na economia. A gente aumentou o que a gente chama de M2, né? Então, se você tem agora uma economia, né, super simplificada aqui, de 8 produtos e 16 dinheiros, você divide produto por dinheiro, o que acontece é que cada produto passa a custar 2 dinheiros. Isto, meus amigos, é a inflação. E como que aumenta o número de dinheiros? Quando o governo entra em déficit, quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele acaba gerando mais dinheiros na economia. E esse aumento do número de dinheiros gera inflação. A gente aumentou muito o número de dinheiros na economia, muito mais rápido do que o número de produtos lá no Covid, porque a gente precisou salvar muita gente. Isso gerou uma inflação, e para conter essa inflação, a gente teve que aumentar a taxa Selic, que segue subindo. Deu uma esfriada ali no início de 2024, mas segue subindo, e alguns analistas, inclusive os nossos analistas aqui da EQI, acham que até final de 2025 essa Selic pode chegar a 16%. A maior parte ali dos analistas acha que fica entre 15% e 16% no final de 2025. Esse é o plano de fundo, né? Então, o que tem a ver a Selic aqui, né? A Selic ela serve como principal referência
para os juros cobrados nos empréstimos e nos financiamentos, né? Além, obviamente, de influenciar diretamente a rentabilidade da renda fixa. Então, ela está de um lado com o financiamento, do outro lado com a renda fixa, né? Logo, os juros altos, eles significam custos mais elevados, né, para crédito, inclusive e principalmente aqui, a matéria da nossa conversa aqui, para os financiamentos imobiliários. E isso, obviamente, impacta diretamente o consumo e o crescimento econômico de uma maneira geral, mas principalmente na capacidade das pessoas de comprarem novos imóveis. Isso afeta o crescimento do preço dos imóveis, afeta a demanda e, obviamente, o preço dos imóveis lá para frente. Do outro lado, né, assim, a gente passa a oferecer rentabilidades maiores nos investimentos de renda fixa com a Selic, né, mais alta, né? Então a gente tem, mesmo os títulos indexados à inflação, eles passam a render mais, né? E aí, do lado de lá, eles garantem uma boa proteção, uma rentabilidade bem grande em cima do capital dos investidores. Mas isso aqui foi só uma introdução, né? Eu vou mostrar um pouco mais agora, vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês, começando com o exemplo dos imóveis e como as coisas, como o preço dos imóveis é afetado aí, principalmente pela Selic, pela inflação e pela demanda do mercado. O que é legal dos imóveis, né? O imóvel é que é muito legal que você tem um ativo real, né? E ele pode ser um ativo real, além de ser real, né? Ele pode gerar renda, né? Como o exemplo dos imóveis, né? E ter esses ativos reais é uma estratégia que faz todo sentido, principalmente para preservar, né, o patrimônio, mas também para aumentar o patrimônio, porque os imóveis, assim, eles valorizam no tempo e valorizam principalmente a longo prazo, né? E aí, no Brasil, que é um país com tanta incerteza na política, né, incerteza na economia, o Brasil, até o passado no Brasil é incerto, né, porque os caras mudam a história do passado, né? Então, né, bom dos imóveis, né, ter um ativo real e que gera renda e que é consistente no meio de todas as turbulências. Então vamos para o quadro aqui, começar a botar aqui esses bullet points aqui com as vantagens, né? Então o imóvel aqui, imóvel. Como eu falei, ele é o quê? Ativo real, né? Renda. Ele é estável a intempéries políticas e econômicas e ele é excelente para o longo prazo, justamente porque ele sofre menos com a instabilidade, né, econômica e política. Agora, por outro lado, se a tua intenção é buscar oportunidades de curto e médio prazo, é essencial você conhecer um pouco mais do mercado imobiliário, porque a curto e médio prazo é interessante que você seja um bom especialista, né? Porque com juros elevados, por exemplo, a situação dos imóveis pode ficar um pouco complicada, principalmente para quem quer financiar o seu imóvel. E os financiamentos de imóveis com juros da maneira que estão muito caros, estão diminuindo a demanda por novos imóveis e este ano, por exemplo, a gente já vê uma valorização bem menor dos imóveis e alguns imóveis diminuindo de preço. Então, juros altos normalmente é imóveis desvalorizando. Ah, Juliano, mas a minha cidade aqui está tendo um grande êxodo para ela, muita gente está vindo para cá. Puxa, isso é fora do normal. O normal é que juros altos freiem o aumento dos preços dos imóveis. Por exemplo, hoje em dia, né, o investidor pode ter que pagar juros que vão de 12, 13 até 15, 16% ao ano de juros efetivos para financiar um imóvel residencial, né, nos principais bancos do país. Sem esquecer que para isso é preciso ter uma entrada de no mínimo, vamos dizer, 30% do valor do imóvel, pagando os juros altos nos outros 70% restantes. E ainda, né, na hora que você fecha o negócio, você tem que ainda pagar os impostos da
da transação de compra, né, como o ITBI, por exemplo. Esses impostos todos aí podem chegar a 3% do valor do bem que você tem que pagar na arrancada para poder transferir o bem para a tua conta. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, juros altos freiam preço, né? Financiamento dificultado, né? Então, isso aqui é uma coisa importante de você ficar por dentro. Por exemplo, em um imóvel de 1 milhão, por exemplo, né, a gente vai ter que dar 300 mil de entrada, né? E aí a gente vai assumir parcelas nos juros atuais que vão começar em 10 mil reais por mês. Ou seja, qualquer imóvel hoje em dia está valendo quase R$1 milhão, né? E aí a pessoa, para pagar o financiamento, já arranca de um financiamento aí de 10 mil reais por mês. Então tá bem difícil de morar nos principais centros aí das maiores cidades do Brasil. E eu vou reforçar aqui esse ponto que cada lugar do Brasil é diferente. A gente tem que levar em conta que o Brasil é bastante grande e que o mercado imobiliário em cada cidade, né, ele é influenciado também por aquelas especificidades de cada região, né? Assim, o governo de cada estado, a prefeitura, o turismo, qualidade de vida, empresas, né? Por exemplo, eu moro em Balneário Camboriú, né? É uma cidade que os preços sobem bastante, porque é uma cidade que ela é segura, é uma cidade bastante turística, né? A economia cresce bastante aqui, a gente está praticamente em pleno emprego na cidade, e é por isso que muita gente vem para cá e naturalmente essa demanda, né, de gente vindo morar aqui fazem os preços dos imóveis subirem na nossa região. Mas se tem gente vindo para cá, tem gente saindo de algum lugar, né? As pessoas estão indo embora de algum lugar para vir morar aqui. Provavelmente este lugar onde as pessoas estão indo embora, e ainda mais com esses juros altos, esses lugares estão vendo os preços dos imóveis caírem. Portanto, o comportamento dos preços ele pode não ser linear. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês agora é que os preços deveriam parar de subir agora na maior parte dos lugares ou até cair. Então ele não é linear entre as regiões, entre as diferentes regiões, né? Como mostra, por exemplo, a tabela do FIPZAP de venda residencial em 2024. Nessa tabela que eu vou mostrar aqui para vocês, ela mede as variações dos preços dos imóveis residenciais em algumas cidades, né, que eu escolhi aqui aleatoriamente, né? Só para você ter uma ideia, peguei uma tabelinha aqui para mostrar para vocês como cada cidade aqui teve uma variação diferente em 2024 e que esse número deve ser muito pior em 2025. Vou mostrar aqui para vocês a tabela. Vamos lá, por exemplo, Curitiba 2024, 18%. Subiu muitos imóveis em Curitiba. Maceió já não subiu tanto, né? Subiu 10,5% em 2024 o valor dos imóveis. Floripa, Floripa é turístico, era para ter subido bastante. Não, Floripa para os íntimos aqui, né? Florianópolis, né? 9,07%. Não subiu tanto, né? Agora, Balneário Camboriú, puxa, mas muita gente indo para tua região aí. E Balneário Camboriú, com toda essa conversa que todo mundo fala que sobe um monte, só subiu 8,5%. Pô, mas só subiu 8,5% Balneário Camboriú? Sim. Tem uma dinâmica interessante aqui na cidade também, que é o seguinte: subiu tanto os preços em 21, 22, 23, que em 24 tinha tanta obra na cidade que os preços não subiram mais tanto. Olha como, apesar de ser turístico, apesar de ter pleno emprego, apesar de etc., e longos anos subindo 10, 11, 12%, este ano, devido ao excesso de oferta, né, muita oferta, e a demanda não cresceu em 24, os preços subiram, mas subiram menos do que estavam subindo antes. São Paulo, por exemplo, São Paulo, 6,56%. São Paulo também sofre um pouco de excesso de demanda, excesso de oferta de imóveis, mas também São Paulo
sofre com o êxodo. Muita gente tem ido embora de São Paulo. Então, São Paulo tem crescido menos do que outras regiões do nosso país. E aí a gente tem cidades que naturalmente a gente nota que as pessoas estão indo um pouco mais embora, como Brasília e Rio de Janeiro. Brasília, por exemplo, teve uma alta de 3,71% nos preços. E o Rio de Janeiro, 3,13%. Ou seja, o mercado imobiliário do Rio, ele não sobe de valorização porque justamente a gente tem muita gente indo embora do Rio, principalmente por causa da violência, né? Agora, os imóveis do Rio, das pessoas que eu conheço que tem, né, principalmente em zonas turísticas, rendem um bom aluguel para quem se dedicar a cuidar desse aluguel, principalmente esse aluguel que não é o anual, né, mas esse aluguel ali de Airbnb. Então, é bom a gente entender que cada cidade tem uma rentabilidade diferente e além dessa rentabilidade aqui 2024, para não ficar num ano só, né, eu vou pedir para a turma aqui botar na edição para vocês também a rentabilidade de 2021 até 2024, ou seja, como se você tivesse comprado um imóvel em 2021, quanto ele teria terminado de preço em 2024, que é mais ou menos o horizonte de tempo que a gente faz no investimento de renda fixa, para que a gente possa comparar o que foi melhor, investir na renda fixa de 21 até 24 ou foi investir no imóvel em Curitiba, no imóvel em Maceió, no imóvel em Floripa, no imóvel em Balneário, no imóvel em São Paulo, no imóvel em Brasília ou no imóvel no Rio de Janeiro. Então, agora vamos ver a renda fixa para a gente poder comparar com os imóveis. Então vamos lá. Enquanto isso, né? Enquanto a gente teve aquela valorização nos imóveis, né? Na renda fixa hoje nós temos juros ali que já prometem passar dos 13 para os 14, né? E aí a gente vai ver lá os títulos do Tesouro, o CDB, as letras de crédito imobiliário, né? Por exemplo, elas vão passar a oferecer rentabilidades muito superiores à inflação e vão ter uma boa proteção aí do teu capital para esses momentos aí de incerteza da inflação. E para os investidores que buscam liquidez e segurança, a renda fixa aqui, ela se mostra uma opção mais vantajosa, né? Principalmente para curto e médio prazo. Então vamos lá. Então, qual é a vantagem agora da renda fixa, né? Então vamos lá botar lá renda fixa, né? Renda fixa. Renda fixa. A renda fixa, ela tem hoje, né, uma certeza de proteção da inflação. Por exemplo, se Curitiba rendeu muito mais do que a inflação em 2024, o Rio de Janeiro já rendeu menos do que a inflação em 2024 nos imóveis. Então, o imóvel em Curitiba se valorizou muito ano passado, muito mais que a inflação. Já o imóvel no Rio, ou já o imóvel em Brasília, rendeu menos do que a inflação. Então você tem essa incerteza aí se você vai, no curto prazo, vencer a inflação quando se trata dos imóveis. Agora na renda fixa, tu tem a certeza de que vai vencer da inflação porque você já compra, por exemplo, um investimento IPCA mais 10. Então você sabe que vai dar a inflação mais, né, 10. Você tem essa certeza no curto prazo que você vai ter essa proteção da inflação e você tem uma outra certeza, né, que é a liquidez. Então, você, obviamente, tem uma facilidade muito maior de trocar o seu investimento em renda fixa por dinheiro, muito mais fácil do que trocar um imóvel. E é por isso que, na minha opinião, né, para curto e médio prazo, essas vantagens são interessantes aqui do investimento em renda fixa, né? Então, por quê? Porque eles podem ser resgatados, né, em sua maioria, né, com grande facilidade. Mesmo aqueles investimentos que são para 3 anos, você consegue vender ali ele no secundário. Se você tiver numa boa corretora, né, você consegue ter um acesso ao secundário com volume e consegue vender mesmo esses ativos, não todos, obviamente,
mas muitos desses ativos você consegue vender ali ao longo do tempo, né, e te dá essa liberdade, né, de acessar o teu capital mais rápido. E depois também, se a gente falar então dos títulos do Tesouro, né, os títulos do governo, né, aí sim você tem os investimentos muito líquidos, né, e eles são considerados os mais seguros disponíveis, porque afinal, né, o nosso governo não dá nenhum calote nos juros dos títulos do governo. No principal não deu, né, mas nos juros ele deu uma época, né, mas a última vez disso foi em 1982, né, então eles são os títulos mais seguros e garantidos pelo governo. Então, se você quiser ganhar um pouquinho mais, você tem um título de renda fixa que não pode não ter aquela liquidez toda, mas se você aceitar ganhar um pouquinho menos, você tem uma renda fixa hoje pagando IPCA mais 7 no título do governo, em vez do IPCA mais 9 de uma renda fixa bancária ou um crédito privado, por exemplo. No título do Tesouro você tem IPCA mais 7 com a garantia do governo e com liquidez imediata, por exemplo. Vou voltar aqui para esse item aqui, que é a proteção da inflação, que é essa previsibilidade desses rendimentos, né? Porque na renda fixa você vai ganhar, por exemplo, CDI mais 4% ou IPCA mais 10%. Então, você tem aqui uma previsibilidade dos rendimentos. Tá certo que você vai ganhar acima do IPCA, ou tá certo que você vai ganhar acima do CDI. E essa previsibilidade dos rendimentos é um diferencial, especialmente para quem quer evitar a volatilidade do mercado imobiliário, né? Quanto que vai render ano que vem acima da inflação? Não sei, então eu quero ter uma previsibilidade maior, principalmente porque agora no curto prazo eu estou apertado, eu posso precisar de dinheiro na minha empresa, ou sei lá para que você pode precisar na sua vida. Então, se você não quer lidar com esses problemas, e também se você não quer lidar com as questões operacionais, né? Porque eu falei que o imóvel alugado no Rio para Airbnb pode ser muito bom, mas daí tu tem que lidar com manutenção do imóvel, você tem que gerir os inquilinos e para quem não está acostumado, isso pode ser até uma grande dor de cabeça. Então, tem essa previsibilidade, essa certeza de proteção da inflação e essa certeza de previsibilidade da renda fixa pode ser muito bom para muitas pessoas que não querem lidar com a gestão do imóvel. Não esqueça, você vai comprar um imóvel, tem que saber que vai gerir ele, né? Quem comprou um imóvel em Curitiba lá está feliz da vida, mas se está alugando ele, ainda tem que ter a questão lá de cuidar dele no dia a dia. Então, né, é importante a gente entender essas diferenças, né? E essas diferenças de ciclo, né? Os ciclos da renda fixa e do imóvel, né, um do outro, eles são bem diferentes, né? Com o da Selic, né, até sendo antecipado pelo mercado, a gente consegue ter uma ideia do que vai acontecer com a Selic. Por exemplo, a gente já sabe que a Selic vai subir, né? E a gente sabe que quando chegar lá pelos 16, provavelmente a inflação vai ceder, entre os 15 e 16 vai ceder, a inflação vai começar a cair, e a inflação caindo, a gente já sabe que a Selic vai sair, vai descer. E é mais dinâmico esse ciclo da Selic do mercado, né? Que ele bota a renda fixa para cima e para baixo, ele é mais dinâmico, né? Enquanto que o ciclo do imobiliário, ele é um pouco mais lento e ele é mais ligado à economia real. Ele é ligado à economia real como, né? Por esses movimentos que eu falei, trocou o governo do Estado, o Estado melhorou a segurança pública melhorou, as pessoas querem ir mais para aquele Estado, o Estado resolveu incentivar a fábrica, o parque fabril aumentou, tem mais emprego, as pessoas vão para aquele lugar, os imóveis sobem de preço, então você tem que estar mais ligado na economia real e até na economia local para você fazer boas compras e bons investimentos no mercado imobiliário. Em geral, né, quando há essa inversão de ciclo de juros, que eu falei que os juros devem começar a cair lá pelo início de 2026, o mercado financeiro costuma reagir primeiro. Por que reage primeiro? Porque a gente, sabendo que lá em janeiro, fevereiro, março do ano que vem, os juros vão começar a cair, a gente já vai começar a parar de comprar investimentos pós-fixados em juros e vamos começar a comprar pré-fixados. Então, o mercado financeiro reage antes da economia real. Por exemplo,
Lá em 2024, a gente aqui do mercado financeiro já estava dizendo, 2025 vai ser feio, vai ter uma baita inflação, os juros vão ter que subir. Quando os juros subirem, a economia vai frear, vai começar a aumentar desemprego, as coisas vão ficar mais caras. E aí, lá em 2024, quando a gente dizia isso para as pessoas da economia real, para os nossos clientes, os caras diziam, vocês são malucos, a economia está indo super bem, as coisas estão maravilhosas e faz tempo que eu não vendo tão bem. A gente do mercado financeiro vê o ciclo antes, então estudar Selic, inflação, vai fazer você tomar boas decisões, não só para a renda fixa, como para o mercado imobiliário, mas também para os seus negócios. Muito bem, agora vamos fazer algumas contas aqui. A gente vai aqui, eu vou dar uma simulada aqui na compra, eu vou fazer algumas continhas aqui da compra de alguns imóveis e como é que seria investir no imóvel e investir o mesmo valor na renda fixa, né, nos últimos tempos, aqui para a gente começar a comparar, você começar a ter uma ideia de como é que você vai fazer as comparações aí olhando para a situação dos imóveis da sua cidade, né? Lembrando, né, que as taxas que eu vou colocar aqui, elas podem variar um pouco de acordo com o relacionamento que você tem com o seu banco, com a sua corretora, né? Vai variar também com o prazo do seu financiamento, o valor da entrada, tem um monte de fatores aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui para te ajudar aqui como é que faz essa conta aí, ou como é que eu faria essa conta no dia a dia. É importante saber também que a SET, né, que é o custo efetivo total, né, ele abrange outras tarifas administrativas, né, porque tem a taxa de juros, mas tem as outras tarifas, né, então tem seguro obrigatório, tem despesa operacional, tem aqueles custinhos todos ali que eles vão botando ali, que bota tudo junto e vira a SET. É importante você olhar a SET, não só o custo dos juros, né? Então, a SET, que normalmente ela é maior que o juros, sei lá, muitas vezes você vai olhar o seu financiamento lá, vai estar lá, taxa de juros 12, 7, 13,5. O que vale é o 13,5, que é o que tu vai pagar de verdade. Vamos assumir que você tenha 2 milhões de reais hoje e esteja pensando em adquirir um imóvel para aluguel. Então, vamos lá, 2 milhões. 2 milhões. Mas, com esse cenário de juros altos, também está considerando investir o dinheiro na renda fixa. Então, a gente tem dois caminhos: renda fixa ou imóvel. Muito bem. Então, deste lado aqui, nós temos um investimento que rende 100% CDI, ou o próprio Tesouro Selic, que também rende ali 100% CDI, quase a mesma coisa. Com as taxas atuais, seria algo em torno de 14,1% ao ano, que, após o imposto de renda, é o equivalente a um rendimento líquido, ou seja, depois do imposto de renda, de 11,87% ao ano, que dá em torno de 0,94% ao mês. Então, vamos lá. Então, 11,87% ao ano ou 0,94% ao mês. Então, é isso aqui que você ganharia com esse investimento de 2 milhões, né, em renda fixa. Daqui a pouco eu vou fazer essa continha aqui. Então, numa conta direta, né, você vai receber, você percebe que esses 2 milhões de reais renderiam R$ 18.784 por mês na renda fixa. Por quê? Você multiplica 2 milhões de reais vezes 0,94% ao mês, 0,94% ao mês, vai dar um total 2 milhões, né? Ou seja, 2 milhões, bota na sua calculadora aí, vezes 0,94% ao mês, a gente vai ter uma renda mensal depois dos impostos de R$ 18.784 reais. Muito bem, uma boa renda aqui para quem tem lá 2 milhões de reais guardados. Então, enquanto os juros estiverem nesse patamar, né, que não é o que o mercado espera para sempre, né? A gente espera até que os juros sejam um pouquinho maiores nos próximos aí 18 meses.
Mas depois, caso o governo se organize com as suas contas públicas, a gente espera um juro um pouco menor. Mas nesse momento, nos próximos 2 anos, a gente vai ter uma renda muito parecida com essa, né? Primeiro um pouco maior nos próximos 1 ano e depois um pouco menor, né? Depois de 2 ou 3 anos. Mas ali, nos próximos 2 anos, a renda média vai ser essa, tá? Por quê? Explicando para vocês, que eu já expliquei em outro vídeo, né? Os juros hoje estão em 14% ao ano. A gente acha que esses juros vão até perto de 16% ao ano e depois vão cair para próximos de 12% ao ano. Então, num prazo de 3 anos, a gente acredita que o juro médio vai ficar, se a gente fizer a média dessas ondas aqui, a gente vai ficar com um juro médio de 14% ao ano, que vai dar aí, depois dos impostos, justamente os R$18.000 por mês. E agora, e para frente, Juliano? Para os próximos 5 anos, né, a Selic projetada pelo mercado, daí ela começa a baixar, né? Ela deve ser lá próximos de 11,5% ao ano, o que depois dos impostos vai dar uma rentabilidade de 9,8% ao ano. Então, depois desse prazo de 3 anos aqui, né, lá para o 5º ano, a gente deve ter uma rentabilidade um pouco menor, que vai ser de 9,8% ao ano, líquida de impostos. Então, com isso, né, no final de 5 anos, você vai ter transformado, depois de passar pelo 14, pelo 16, pelo 12 e chegar no 11, né, você vai ter aí, na média, uma rentabilidade de 9,8% ao ano líquida, que vai fazer os teus R$2 milhões se transformarem em R$3.186.000. Ou seja, 5 anos depois, com essa rentabilidade ao mês, somando todos os meses que você vai ganhar a rentabilidade, os seus R$2 milhões vão virar R$3.186.000 num período de 5 anos. Agora, a gente vai comparar este lado da tela com o lado de cada tela, que seria o investimento no imóvel, né? Então aqui, tu tem a opção de pegar esses R$2 milhões, em vez de fazer esse investimento de renda fixa, porque esse investimento de renda fixa, ele oscila por causa da Selic, né? Que eu já tinha explicado aqui, que ela varia ao longo do tempo, dependendo da economia, e a gente está projetando aqui um cenário até ruim, que vai fazer o pior das hipóteses, que vai fazer o investimento de renda fixa de 2 milhões virar 3.186.000. E agora, vamos ver o que aconteceria se a gente comprasse um imóvel. Da mesma maneira que a gente projetou a Selic, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente também não sabe muito bem o que vai acontecer com os imóveis, a gente vai olhar para o passado e tentar projetar o futuro. E nesse primeiro momento, né, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma média nacional aí das locações de imóveis residenciais fornecida lá pela FIPZAP, né? Então a FIPZAP está dizendo que a rentabilidade de locação dos imóveis é de mais ou menos 0,49% ao mês. Então, vamos começar a escrever aqui, né? Então, vou traçar aqui uma divisão aqui e a gente sabe que o aluguel, então eu estou botando aqui o aluguel, né, do nosso imóvel, é de 0,49% ao mês. Muito bem. E agora, com 0,49% ao mês, Juliano, que é bem menos aqui do que a rentabilidade da nossa renda fixa, quanto isso vai me dar de renda? Vamos falar primeiro da renda e depois, porque aqui nesse caso, eu estou dizendo que eu estou capitalizando a renda, né? Eu pego a renda, reinvisto, pego a renda, reinvisto, pego a renda, reinvisto, pego a renda, reinvisto. Agora, a gente pode saber o seguinte, poxa, mas eu não quero pegar a renda e reinvestir. Na renda fixa, você vai ter 18 mil por mês de renda. No aluguel, né, vamos primeiro pensar na renda e depois da capitalização da renda. No aluguel, essa mesma renda de 0,49% ao mês vai me dar uma renda de aluguel do 0,49% ao mês de R$ 9.800 por mês em cima do meu aluguel. Da mesma forma, aqui a gente está pegando uma média já descontados imposto de renda. Pense, isso aqui é um aluguel muito bom, a gente está pegando uma média bem alta de cidades boas, de aluguéis muito bons, aluguéis líquidos perto de 6% ao ano.
Agora, como que é na sua cidade? Varia muito para cada caso, né? Para cada cidade tem uma corretagem, para cada situação de vida de você aí, você tem um imposto de renda, né, que pode reduzir um pouco esse valor, mas vou pegar aqui uma média, que isso aqui é o que vai acontecer aqui com o brasileiro médio, nas cidades médias aqui, mas obviamente cidades onde vale a pena alugar imóveis, não em cidades que não tem demanda por aluguel. E nós não podemos desconsiderar a valorização, obviamente, desses imóveis, porque alguns imóveis e alguns fatores específicos, como localização, né, diferenciais da cidade, eles podem fazer também o rendimento ser maior, porque você pode, além desse aluguel, que aqui está muito bom, você pode ainda ter cidades que os preços subiram muito, né? Então a gente tem, por exemplo, o caso de Curitiba, né, que a gente já comentou aí, que os imóveis em Curitiba se valorizaram 80% nos últimos 5 anos. Em Curitiba, pense bem, os imóveis valorizaram muito lá. E eu ainda acho os imóveis em Curitiba que estão relativamente baratos, se comparados aqui, por exemplo, com a região de Balneário Camboriú, de Itapema. A gente ainda vê imóveis baratos em Curitiba, mesmo depois de 80% de valorização. E esses 80% de valorização, ao longo de 5 anos, se a gente capitalizar isso aí, quer dizer que eles estão valorizando 12,5% ao ano. Eu vou deixar no cantinho aqui os 12% de Curitiba, ó. CTBA, né? 12,5% ao ano, né? O caso de Curitiba, por exemplo, a rentabilidade do aluguel também é maior do que a média nacional. A rentabilidade do aluguel lá fica em 0,61% ao mês. E nesse cenário, se fôssemos falar de Curitiba, o aluguel daria R$ 12.250 por mês no primeiro ano. Então aqui, Curitiba, que é um caso especial, por exemplo, a gente teria R$ 12.250 ao mês de aluguel. Por que a gente está mostrando isso? Por que a gente está mostrando essa diferença? Porque o imóvel é bem variado, né? Se a taxa Selic, né, se o 100% do CDI é meio padrão para o Brasil todo, no mercado imobiliário você tem muita diferença de cidade para cidade, e mesmo dentro da mesma cidade você tem muitas diferenças. Então, eu tenho 9.800 como uma média nacional, e a gente tem aqui uma das melhores cidades dos últimos anos para ter renda de aluguel, como Curitiba, R$ 12.250. Agora, vale lembrar que, além disso aqui, a gente tem a valorização do imóvel, né? Curitiba foi de 12% ao ano, né? E a gente teve lá uma valorização de 80% nos últimos 5 anos. Então, aqui não dá para usar Curitiba para tudo, né? E nem todo mundo mora em Curitiba, vai ter um apartamento de aluguel em Curitiba. A gente vai assumir que a valorização imobiliária, ela se mantenha elevada, 10% ao ano. 10% ao ano é uma valorização imobiliária muito elevada, né? O que vai fazer, para você ter uma ideia, que além desse aluguel, né, a gente tenha uma valorização de 10% ao ano. Então, o meu patrimônio, aqui vamos tentar comparar aqui de novo com a parte de baixo, né? A gente vai dizer que a valorização imobiliária é de aqui 10% ao ano. Então, se eu botar 10% ao ano, é a mesma coisa que se eu tenho R$2 milhões no ano 0, no ano 1 eu vou ter R$2.200.000, no ano 2 eu vou ter R$2.420.000 e assim por diante. Então, no fim do primeiro ano, além de eu ter conseguido o meu aluguel aqui de 9.800 ou de 12.250 em Curitiba, vamos botar aqui o 9.800, além desse aluguel, eu ainda vou ter um imóvel que não vale mais 2 milhões, mas sim vale R$2.200.000. Fiz aqui a conta para vocês, então, né? Então, eu fui capitalizando os R$2 milhões a 10% ao ano, sai de 2 milhões, vira 2.200, vira 2.400, vira 2.600, vira 2.900, vira 3.200.000. Ao fim do quinto ano, a 10% de valorização ao ano,
que é o normal, que a FIPZAP nos disse ali, né, o que é o mais tradicional aí no Brasil, que tem acontecido, né, o seu imóvel de 2 milhões vai estar valendo mais ou menos 5 anos depois 3 milhões e 200 mil reais. E se a gente tiver o 0,49% ao mês, porque eu estou cobrando ali um aluguel, né, que eu posso ir reajustando ele, né, eu vou ter uma renda ali de R$ 15.782. Lembre-se de botar no seu contrato uma valorização ali, né, se você conseguir no reajuste do aluguel, né, que seja o suficiente para trazer junto o seu aluguel aqui com, né, o valor novo que o seu imóvel tem agora. Não esqueça de botar reajustes no seu imóvel, né? Então, R$ 15.700, a sua renda que começa em 9.800 passa para R$ 15.700 depois, lá no 5º ano, quando você renovar o seu aluguel, mesmo que você não consiga corrigir na mesma velocidade, lá no fim do contrato, no 5º ano, você pode reajustar e vai ter lá uma renda maior do que você tinha antes. A conta que eu fiz aqui é considerando um aluguel nas melhores cidades do Brasil, uma lista ali das 15 melhores cidades, né, entre aluguel e valorização. A gente pode fazer a mesma simulação usando os dados da média nacional. Em vez de pegar as melhores cidades, né, vou pegar a média nacional, né, e considerando uma valorização imobiliária em linha com a inflação projetada. O resultado foi que o investimento de 2 milhões, os mesmos 2 milhões de reais, eles entregariam no 5º ano, em vez de 15 mil de aluguel, 11.600 mil reais por mês de aluguel. E o imóvel, daí, se valorizar só a inflação e não os 10% ao ano, que a gente vai escolher das melhores cidades, aí você teria um imóvel que nem valorizou tanto, né? Ele sairia de 2 milhões de reais para 2.380 mil reais. O que se percebe aqui é que muda muito a cidade que você vai escolher. Então você tem que ter um bom especialista em imóveis ou você tem que escolher muito bem, né, a localização, para onde a tua cidade está indo, para que você possa sair de uma diferença de 2.300.000 para um imóvel que vale 13.200 5 anos depois. A gente consegue ver aqui muito o poder que os juros compostos têm no seu patrimônio. Perceba que não há uma resposta definitiva. A gente precisa avaliar diversos fatores, né? Como eu já falei, o potencial de crescimento da região que você pretende investir, quanto tempo você vai deixar alugado, né? Como é que é o contrato que você vai conseguir de reavaliação do preço do imóvel e o preço do aluguel, além de outros custos também que envolvem lá a preservação do imóvel, né? O imóvel já precisa de uma reforma cedo ou vai demorar para precisar de uma reforma, então esses fatores influenciam bastante. O que a gente sabe é o seguinte: imóveis bem escolhidos, muito bem investidos, muito bem alugados, conseguem te dar uma remuneração maior, mas em nem todos os casos, do que a renda fixa. Agora, se você quiser ter menos trabalho, se você não é tão expert em investimento imobiliário, se você não tem segurança no investimento imobiliário, prefira investir na renda fixa, porque aqui o lucro e a remuneração é líquido e certo. Então, para os investidores que buscam liquidez, né, liquidez e segurança, a renda fixa, né, ela se mostra a opção mais vantajosa a curto prazo. E falando de segurança, principalmente quando a gente fala ali dos títulos do Tesouro, né? Agora, se o teu objetivo é um investimento de prazo mais longo, né, o cenário atual que beneficia a renda fixa, né, porque os juros estão muito altos, né, ele tem menos relevância, né, com os imóveis aí no fim tendo grande destaque, né, porque eles dão o destaque ali para preservação, né, e valorização do patrimônio, principalmente em cidades aí que estão vendo a sua população aumentar ou que estão recebendo o êxodo, né, de outras cidades. E esse momento, né, com os juros altos, né, com uma crise econômica, pode ser um bom momento, inclusive, para você comprar algumas coisas que estão a preços subvalorizados. Então, se o teu horizonte ali é de 2, 3 até 6, 7 anos, 6 anos, eu acho que eu preferiria investir em renda fixa. Agora, a parte do teu dinheiro de mais longo prazo, eu acho que eu iria para os imóveis. Então, no fim das contas, a gente precisa ter as duas coisas, porque a tua carteira ela tem que ser composta
por coisas de prazo mais curto ou bem curtinho, tem que ter coisas que tem que ter liquidez diária, coisas que tem que ter 1 ou 2 anos para vencer, coisas ali de 2 a 5 anos e aí os imóveis para aquela perpetuação aí do teu investimento. Ou seja, é importante dizer que o investimento não invalida o outro, né? Ambos têm que fazer parte de um bom portfólio e um bom portfólio ele é diversificado em tipos de investimentos e em prazos de investimentos. E aqui na EQI Investimentos nós temos carteiras recomendadas para todos os tipos de investidores. Então a gente tem uma carteira recomendada, por exemplo, de investimentos em renda fixa, né? E a gente oferece, né, o contato para você, contato com um especialista em investimentos, né? Para aqueles de vocês que estão interessados não apenas em renda fixa, mas também em investimentos imobiliários, né? Em investimentos imobiliários reais, mas também em fundos imobiliários. A gente quer ajudar vocês em toda a gama dos seus investimentos. A gente entende que cada investidor tem objetivos e necessidades únicas. E aí, os nossos especialistas vão estar aqui, né, disponíveis para guiá-lo na escolha das melhores opções. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.